Bom, gente, um prazer estar aqui com vocês. Antes de tudo, agradeço aqui na figura do Cledir, aqui o diretor da associação. Acho que é um evento super importante. E hoje a gente está aqui para poder falar desse estudo que está sendo lançado hoje, do financiamento e adaptação climática. É uma atividade super importante. Dentro desse mapeamento que foi feito, a gente identifica que dados recentes, né, dados mundiais, no que tange a financiamento climático, apenas 3% desse financiamento vai para adaptação em cidades. Então, tendo em vista que a maior parte da população brasileira e mundial reside nas cidades, esse é um dado preocupante. O fato de estarmos aqui no Rio Grande do Sul é, antes de tudo, simbólico em função do objeto desse estudo, pelo processo de reconstrução que passa o Estado, passam suas cidades. E a gente aqui, talvez, um dos estados que mais entendo, em virtude da tragédia recente, do papel da adaptação das cidades a esse novo modelo climático que já, de certa forma, vai ser o que a gente vai enxergar aí pelos próximos anos. Esse estudo foi elaborado pela BDE e pela Frankfurt School, com o apoio da Agência Francesa de Desenvolvimento. Ele busca trazer um norte, identificar assim, quais são as linhas de cada uma das instituições financeiras brasileiras que fazem financiamento aos municípios brasileiros. E aí lembrando que esse sistema que a BDE congrega responde hoje por quase 99% do crédito para os municípios brasileiros. Então praticamente a totalidade, o restante vem obviamente de organismos financeiros multilaterais. Então nós falamos com muita propriedade em relação aos desafios, as dificuldades, as barreiras e as potencialidades do financiamento a municípios, sobretudo no que tange a agenda de adaptação e mitigação climática. Passo aqui a palavra à Débora, que é efetivamente quem conduz o estudo, quem tem todos os detalhes, para que possa fazer a apresentação. E antes de tudo, te agradeço, viu, Débora, por todo o trabalho que você conduziu aqui junto à BDE. Obrigada, André. Obrigada pela oportunidade de apresentar esse trabalho aqui. Então, como o André bem falou, esse tema ele é extremamente relevante dentro da agenda climática. Quando a gente olha em termos globais, a gente tem apenas 10% de todo o fluxo financeiro para a agenda climática voltada para adaptação. Então, a gente tem um desafio grande de mobilizar capital para esses projetos de resiliência, especialmente para municípios. A gente tem um estudo do WRI e um outro estudo também que foi feito para o governo federal, e eles mencionam a meta de 100 bilhões de reais nos próximos 5 anos para poder atender a demanda de projetos de investimento em adaptação no Brasil. Então, dentro desse cenário, o papel do Sistema Nacional de Fomento é fundamental. Então, a ideia é que a gente traga o potencial que o sistema tem para multiplicar. Então, o estudo do WRI justamente fala que para cada dólar investido em adaptação por bancos multilaterais, a gente multiplica isso por 10 em termos de benefícios. Então, a gente tem essa necessidade de mensurar qual é o impacto desse investimento feito em adaptação de forma transversal em diversas atividades. Então, falando um pouco mais sobre o nosso estudo, o objetivo é justamente avaliar em que estado está o financiamento para adaptação. Obrigada. Qual o estado do financiamento em adaptação no Brasil, né? E aí tendo como foco o Sistema Nacional de Fomento. Então, o objetivo do trabalho foi fazer um mapeamento de todas as linhas de crédito que, direta ou indiretamente, contribuem para a adaptação climática no Brasil, e também o panorama internacional de quais são os fundos que existem para adaptação internacionais e mecanismos financeiros de diversas modalidades que possam contribuir para essa agenda aqui no Brasil. Então, não só o acesso a esses fundos, mas também instrumentos inovadores que podem ser adaptados à realidade brasileira. Então, nós fizemos uma análise inicial, né, de quais são as linhas de crédito que contribuem direta e indiretamente para a adaptação das cidades, e fizemos uma análise disso versus a vulnerabilidade climática no Brasil.
Então, nós fizemos um mapeamento regional e setorial, tanto do lado da vulnerabilidade quanto a cobertura de crédito para mitigar essa vulnerabilidade. Então, primeiramente, a gente fez, né, uma avaliação, um mapeamento de mais de 100 fontes de recursos financeiros para adaptação, de forma direta ou indireta, incluindo fundos climáticos internacionais, fundos climáticos nacionais, recursos públicos como o Orçamento da União e fundos específicos, fundos para cidades. Nós também avaliamos, né, a existência de fundos climáticos multilaterais e bilaterais que atuam na América Latina, então mais de 28 fundos, além de outras modalidades, como assistência técnica, blended finance, parcerias público-privadas. E aí nós entramos também em outros tipos de mecanismos, como principalmente as linhas de crédito comerciais e as de crédito subsidiado. E também avaliamos mecanismos financeiros de mercado de capitais, como títulos sustentáveis. Então, dentro desse conjunto, né, de instrumentos, a gente deu um recorte para o Sistema Nacional de Fomento e avaliamos, como eu mencionei, principalmente a oferta de crédito para atender essas vulnerabilidades regionais que a gente verificou. Mas quais vulnerabilidades? Quais são os índices que nós utilizamos? A gente verificou no Adapta Brasil, na plataforma Adapta Brasil, os índices que se aplicariam melhor à realidade dos municípios, né, das áreas urbanas. E nós destacamos, por exemplo, estresse hídrico, indicadores de energia, tanto da parte de oferta quanto o acesso à energia, né, poder trazer essa energia na ponta. Questões de saúde, 4 índices de saúde e 2 índices relacionados a desastres, né? Deslizamento de terra, inundações, enxurradas e alagamentos. Então, qual foi o mapa, né, o panorama que a gente identificou? Principalmente na região centro-oeste, sudeste e nordeste, e norte e nordeste, a gente verificou uma questão muito forte em relação à oferta de energia. Então, há uma vulnerabilidade maior em relação a esse quesito. E, por outro lado, a gente vê que existe uma menor vulnerabilidade para fatores de saúde e também fatores relacionados a desastres, comparativamente, né? E quando a gente olha para o panorama de, bom, como vamos endereçar essas vulnerabilidades? Como é que o crédito está voltado para essas atividades de investimento para prevenir desastres e questões de saúde e escassez energética? A gente vê que, em termos gerais, a gente tem um panorama muito favorável para a questão de inundações, então o sistema está preparado, existem linhas de crédito disponíveis para lidar com isso. Mas, por outro lado, a questão energética e de saúde, especialmente malária, ainda não está evidente dentro das linhas de crédito. Então, uma das coisas que a gente percebeu, a análise que a gente fez foi de consulta às descrições disponíveis publicamente nos sites das instituições. Então, as linhas de crédito muitas vezes não têm o detalhamento ou a padronização que facilitariam a identificação das atividades voltadas para a adaptação. Algumas linhas têm relação indireta e não necessariamente específicas para projetos de adaptação. Então, dentro desse cenário, a gente vê a necessidade de melhorar, né, essas descrições de forma que a gente consiga capturar de fato quais são os investimentos que possam ser feitos através dessas linhas, especialmente para a energia. Nós fizemos também um mapa de cobertura de linhas de crédito para essas vulnerabilidades no nível estadual. E o que a gente fez foi uma pontuação dessas linhas de crédito de acordo com o grau de aderência às vulnerabilidades que foram analisadas. Então, se aquela linha de crédito não tinha nenhuma aderência, a pontuação era 0. Se tinha uma aderência indireta, teria pontuação meio, e direta,
a pontuação de 1, né, valor 1. Então, a gente verificou que a maioria está cerca na média, né, por volta de 0,48 a 0,56, mas que a gente vê uma cobertura de forma geral para todos os índices que a gente verificou, sendo que a parte energética, como eu mencionei, foi a mais deficitária. Então, de modo geral, a gente tem disponibilidade de linhas de crédito. A gente não fez uma avaliação em relação a desembolso. Então, a gente não tem o tamanho do gap. Como eu mencionei no início da fala, a gente tem o desafio, né, a meta de alcançar 100 bilhões de investimento em adaptação no Brasil nos próximos 5 anos, mas a gente não mensurou qual seria o gap. Mas a boa notícia é que a gente tem as linhas de financiamento. E o que precisa ser feito é, na verdade, harmonizar essa linguagem para que a gente possa identificar melhor as linhas voltadas para adaptação nos municípios e também que a gente possa agregar esses dados de uma forma mais fácil. Não somente isso, a gente conversou com várias instituições associadas da BDE para entender quais são os gargalos de financiamento no processo mesmo do crédito. E a gente verificou alguns gargalos, né, como dificuldade de obtenção de garantias por parte dos municípios, né, a questão da capacitação técnica para desenvolver projetos voltados para adaptação, né, além da questão de alternância também de gestão que impacta nos processos. Então, essas são algumas questões que precisam ser endereçadas em paralelo, e é importante a gente destacar a questão da governança, como foi mencionado no painel da manhã, né? Então, a gente trabalhar de forma em parceria com os municípios e também trouxemos algumas oportunidades de aprendizados com experiências internacionais. Então, algumas das recomendações que a gente traz nesse sentido é utilizar instrumentos de mercado de capitais, por exemplo, porque o desafio de 100 bi não é só um desafio do setor público, é um desafio do setor privado também. Então, como é que a gente atrai esse capital? Então, existem alguns mecanismos como os cat bonds, que são muito utilizados lá fora, ainda não foram aprovados aqui no Brasil, os seguros paramétricos, que já proporcionam a liberação imediata do recurso quando você verifica certos indicadores climáticos, e as debêntures sustentáveis, que já estão sendo utilizadas muito aqui no Brasil, mas que podem ser ampliadas para a adaptação. Então, como eu mencionei, importantíssima questão da harmonização. A gente utiliza no estudo uma referência que vale muito a pena que as associadas consultem, que é a referência da Climate Bonds Initiative para classificação de atividades de adaptação climática. Então, isso facilita muito o nosso processo de consolidação de informação, principalmente na visão agregada, que a BDE costuma sempre fornecer para todos, né? Um outro ponto muito interessante é a questão de metas de alocação de recursos também. Então, é importante ter um orçamento voltado para isso, não só de forma direcionada para alguns índices que a gente mencionou aqui, saúde, energia, mas de forma transversal em diversas atividades, inclusive agricultura, que não é o ponto que a gente deu ênfase nesse estudo, mas que também deve ser considerado. E outros pontos que a gente considera é alavancar parcerias. Não só quem tem experiência em alavancar capital privado internacionalmente, então olhar para essas experiências, e a gente traz alguns casos interessantes que vocês podem se debruçar para aplicar aqui no Brasil. E também parcerias em assistência técnica. Como eu mencionei, uma das questões importantes é, como é que a gente vai viabilizar um recurso para um município que não tem a capacidade técnica de estruturar um projeto tão detalhado quanto um projeto de adaptação climática transversal. Então, nesse sentido, a assistência vem também dar suporte para essa questão. Bom, então, basicamente foi o que a gente concluiu no nosso estudo. Acessem, no final desse mês, início do mês que vem, a gente já vai estar com um estudo disponível, diagramado para vocês.
e estamos à disposição, porque a ideia é que esses estudos que a cooperação está provendo, né, via a BDE e a AFD, é que a gente que traga isso como uma pauta de debate, que vocês possam trazer retorno e mobilizar ações, como eu mencionei. A gente tem um grande desafio na agenda de adaptação. E o Sistema Nacional de Fomento é um pilar para a mobilização desses recursos. Então, é importante trazer para a agenda esse tema como uma questão estratégica dentro da agenda climática e de desenvolvimento sustentável.